O senador Magno Malta, em pronunciamento pelas redes sociais, expressou sua indignação com a injusta decisão que condenou a cabeleireira Débora Rodrigues a 14 anos de cadeia por escrever com batom em uma estátua uma frase do presidente da Suprema Corte. Magno Malta apontou: um único voto divergente foi o voto do Fux, que pediu 1 ano e 6 meses. Eu ainda acho muito, Fux, porque 1 ano e 6 meses, por ter pichado uma estátua, é muito. Mas pelo menos já não há uma unanimidade em seguir o ditador. E parece que ali é mais ou menos assim, segue o líder. Siga o líder. E quem é o líder? É o ditador, é o tirano Alexandre de Moraes. O senador expressou sua tristeza pelos familiares de Débora e disse: serão anos longos de sofrimento, a não ser que pelo caminho, antes de tudo isso, algo possa acontecer, e eu creio, vindo da parte de Deus, usando pessoas, instrumentos que não estejam nesse momento ao nosso alcance, mas que podem muito bem nos ajudar, desfazendo essa farsa desse ditador sanguinário e seus comparsas. Magno Malta prosseguiu: nós vamos continuar lutando. Agora vocês passam a ser vítimas também de Hugo Mota, dos seus aliados ou não aliados, aqueles que mandam no Hugo Mota. Vocês são vítimas dele também. Agora há um grupo de pessoas que estão no comando, no poder nesse país, nas 3 casas, e que tem a maior responsabilidade pelo que está acontecendo com você e com todos os outros. O senador garantiu: nós vamos continuar querendo anistia, custe o que custar. Anistia já. Outras pessoas também se manifestaram sobre a absurda condenação. O procurador Marcelo Rocha Monteiro disse: quem é profissional do direito sabe que existem decisões judiciais que, embora justas no mérito, são formalmente ilegais. Existem também aquelas que, embora formalmente legais, são profundamente injustas no mérito. A condenação de Débora a 14 anos de prisão é evidentemente ilegal na forma, pois foi proferida por um tribunal que não era o competente para julgá-la, e horrivelmente injusta no mérito. Assassinos já foram condenados a penas menores. O batom que Débora usou para escrever "Perdeu Mané" na estátua é hoje o símbolo da violação do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Manés ou não manés, perdemos todos. O direito não existe mais. O Supremo faz o que quer. Marco Aurélio de Mello, ministro aposentado do STF, fevereiro de 2025. O economista e ex-ministro Adolfo Saxida disse: pergunta honesta, quem levará a Débora dos Santos de volta à cadeia? O editorial do Estadão deixa claro que o STF não era o foro correto. A conclusão óbvia é que Débora dos Santos foi condenada de maneira ilegal, pois não deveria ter sido julgada pelo STF. Sua prisão, por consequência, é ilegal. Anistia já. A economista Marina Helena disse: STF deu 14 anos de prisão para Débora dos Santos. Motivo? Estar no 8 de janeiro e escrever com batom em uma estátua. Cabeleireira, mãe de 2 filhos, virou ameaça ao Estado, enquanto corruptos que de fato perverteram a República são perdoados. Injustiça total, vergonha e revolta. O deputado Gilson Marques disse: ministro Luiz Fux sai fortalecido deste recuo de Moraes. Pediu vistas, abriu divergência, falou que iria rever penas. Sinto que faltava só alguém falar. Quando Fux falou, outros viram que era possível. Cada passo contra a injustiça deve ser comemorado, que seja apenas o começo. A vereadora Mariana Lescano se manifestou em vídeo e disse: Débora condenada. Nossa única chance de mudança passa por 2026 e até lá continuarmos firmes na luta contra a podridão que virou o Brasil. Que Deus abençoe a Débora e sua família. Não consigo expressar em palavras o sentimento de injustiça. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, disse: a primeira turma do STF formou maioria para condenar Débora por 5 crimes, entre eles golpe de Estado,
abolição violenta do Estado de Direito, associação criminosa armada. Golpe, violenta e armada se referem a uma mulher portando um batom. Uma injustiça sem tamanho. Compare o caso da Débora com o de Bruno Maranhão, líder do MLST. Em 6 de junho de 2006, Bruno e mais 500 manifestantes do grupo invadiram o Congresso, destruíram o local e deixaram dezenas de feridos, um deles em estado grave. Bruno ficou 39 dias preso, não foi condenado. O deputado Nicolas Ferreira lamentou: a Débora acaba de ser condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom. O Brasil é dominado por canalhas. A solução é esperar um presidente dissolver essa corte política, convocar concurso público e eleger novos ministros. Até lá não tem o que fazer. As instituições no Brasil estão corrompidas. Não tem como esperar de nenhuma delas a solução. Isso inclui o Congresso, onde trabalho. Enquanto isso, é não desistir. Quem durar mais, vence. A deputada Carol de Tone afirmou: Débora, uma cidadã comum, mãe e trabalhadora, acaba de ser condenada a 14 anos de prisão por pintar com batom uma estátua. Os crimes, entre aspas, atribuídos a ela foram associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com uso de substância inflamável contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Mas afinal, que arma foi usada? Nenhuma. Que golpe ocorreu? Nenhum. Qual o dano permanente? Absolutamente nenhum. É lamentável. Não há mais espaço para a omissão. É hora de devolver a dignidade aos brasileiros que estão sendo feitos reféns de um sistema autoritário. Anistia já. O deputado Marcel Van Hatten disse: Débora, condenada pelo STF a 14 anos de cadeia por uma pichação com um batom. Isso no dia seguinte ao presidente da Câmara, Hugo Mota, decidir não pautar a anistia. Tapa na cara da Câmara e da sociedade. Enquanto isso, criminosos comuns e da elite ficam impunes. Brasil do PT. Van Hatten se manifestou em vídeo e afirmou: o caso de Débora e da absurda condenação a 14 anos de cadeia por pichar uma estátua com batom demonstra claramente que não basta anistia ou justiça para os perseguidos políticos. É preciso também punir os criminosos que estão abusando de suas autoridades. A CPI que propus precisa ser instalada. O deputado Bibo Nunes disse: STF tragicômico. O caso da manicure Débora Rodrigues é uma verdadeira tragicomédia jurídica. Acusá-la de terrorismo por ter escrito com batom a frase "perdeu mané", dita pelo próprio presidente do STF, ministro Barroso, é algo totalmente sem fundamento. Apenas o ministro Fux agiu com lógica, condenando-a por depredação de patrimônio e não por terrorismo. É impossível levar a sério quem tenta vender a narrativa de que alguém armado apenas com um batom lutava por um golpe de Estado. Basta de abuso e distorção. O deputado José Medeiros lamentou: Débora foi condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom. Num país onde o presidente foi tirado da cadeia para ser posto no cargo por obra e graça da Suprema Corte, onde ex-governador condenado a 400 anos samba na nossa cara, onde traficantes são liberados em audiências de custódia, onde ruas e bairros inteiros são dominados por facções, o julgado só poderia ser esse. Não é sobre lei, é sobre controle. O silêncio do Congresso só comprova: o sistema está podre. O deputado Sóstenes Cavalcante disse: uma mulher cabeleireira, Débora do Batom, foi condenada a 14 anos por escrever com batom numa estátua. O ministro Luiz Fux votou por apenas 1 ano e 6 meses, expondo o absurdo da pena e a desproporção do STF. Quando a justiça se afasta da razão,
O que resta é a imposição do medo. Mesmo entre esquerdistas, pessoas com algum grau de honestidade intelectual lamentaram a condenação injusta. O pesquisador Augusto de Franco disse: injustiça. Para salvar a democracia, entre aspas, Moraes, Dino e Carmen votaram pela punição mais alta a Débora dos Santos. Ela foi condenada a quase 15 anos de prisão por organização criminosa armada, deterioração de patrimônio público, tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado de Direito. Essas alegações condenatórias são, em parte, falsas. A ré não participou de nenhuma organização armada, nem tentou abolir violentamente o Estado de Direito. A pena imposta por esses ministros, que parece inspirada em Robespierre, é draconiana. Praticaram a justiça exemplar, o que significa simplesmente que cometeram uma injustiça. A percepção de injustiça deixa marcas indeléveis na consciência coletiva e não será esquecida pela história. Tenho pena desses juízes jacobinos. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ontem a Suprema Corte, ou seja, o Tribunal de Exceção, condenou, de fato, Débora a 14 anos de prisão. É possível que ela retorne ao presídio. No momento em que eles deram uma recuada, ela foi levada para casa, para cumprir pena em casa, mas ainda não havia saído o julgamento dos 14 anos, que aconteceu ontem. E o único voto divergente foi o voto do Fux, que pediu 1 ano e 6 meses. E eu ainda acho muito Fux, porque 1 ano e 6 meses por ter pichado uma estátua é muito, mas pelo menos divergiu. Já não há uma unanimidade em seguir o ditador, e parece que ali é mais ou menos assim, segue o líder. Não tem história de decano, porque o decano é o Gilmar. Sigam o líder. Quem é o líder? É o ditador, é o tirano Alexandre de Moraes. Para a tristeza dos filhos da Débora, daquelas 2 crianças, o esposo da Débora, serão anos longos de sofrimento. A não ser que pelo caminho, antes de tudo isso, algo possa acontecer, e eu creio, vindo da parte de Deus, usando pessoas, instrumentos que não estejam nesse momento ao nosso alcance, mas que podem muito bem nos ajudar, desfazendo essa farsa desse ditador sanguinário e com seus comparsas. A senhora Carmen Lúcia, o senhor Zanin, que chegou ontem. Além de ter sido advogado de Lula, ele bateu de porta em porta no Senado, com a cara mais limpa do mundo, como se nada tivesse acontecido, como um santinho, dizendo a alguns que ele cumpriria a Constituição, cumpriria a coisa de Roma. Você não é diferente de Alexandre de Moraes em nada. Quem sabe
ou o mesmo nível, ou pior. A Débora, a nossa solidariedade e a garantia de que vamos continuar lutando, com esperança, crendo contra a esperança, de que dias melhores virão, que esses dias de abatimento, de tristeza, choro, desespero e falta de perspectiva, é isso, mas nós, Déboras, homens e mulheres injustiçados, nós vamos continuar lutando. Agora vocês passam a ser vítimas também de Hugo Mota, dos seus aliados ou não aliados, aqueles que mandam no Hugo Mota. Vocês são vítima dele também agora, que vem procrastinando. Agora ele está viajando, está passeando. Não sei nem se ele tem filho, porque se tivesse teria um pouco de sentimento. Mas por que um rapaz de 36 anos se exporia dessa forma tão negativa para a população brasileira? Eu não sei. Alguma coisa tem. Agora, Débora, há um grupo de pessoas que estão no comando, no poder desse país, nas 3 casas, e que tem a maior responsabilidade com o que está acontecendo com você e com todos os outros. Nós vamos continuar querendo anistia, custe o que custar. Anistia já e fora Lula. Anistia já. Vamos investigar o rombo, o assalto aos aposentados do Brasil. São 6 bilhões e 400 milhões. E vem uma proposta aí da esquerda, propor à sociedade brasileira a pagar o rombo que só Frei Chico, irmão do Lula, levou mais de 100 milhões. Não nos esqueçamos da Lava Jato, quando o Moro prendeu o ministro o ministro dessa pasta, a pasta onde tem acontecido as atrocidades do INSS, o senhor Paulo Bernardo. Pois bem, não é nada novo que vem acontecendo ali. Nós vamos continuar lutando. Anistia já, fora Lula. Anistia já, fora Lula. E queremos a investigação da peruana, condenada por lavagem de dinheiro na Lava Jato. O marido está preso, ela está no Brasil, de forma confortável, no avião da FAB. Todas essas atrocidades nós queremos investigar. Todas elas nós queremos que sejam reveladas de forma clara, límpida, para que o Brasil saiba em que miséria, em que fala, em que desgraça eles nos jogaram. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oi pessoal, aqui Mariana Lescano. A Débora Rodrigues foi condenada a 14 anos pela maioria do STF por ter escrito "Perdeu o Mané" na estátua da Justiça. Só que a justiça é tudo que não foi feito com ela. Lembrando, né, que o Fux é o único juiz de carreira, não um juiz político que tá lá na corte por ser amigo do Lula, da Dilma, ou de sei lá eu quem, votou somente pela condenação a 1 ano e 6 meses por dano ao patrimônio público, que é exatamente o que a gente vem falando há muito tempo, que as pessoas sejam julgadas e condenadas pelo crime que elas cometeram, e não por uma narrativa criada de golpe de Estado. Mas infelizmente não há quase nada que possa se fazer nesse caso. O Hugo Mota, essa semana, enterrou a anistia, dizendo pro Congresso: caguei pra vocês com esse número de deputados que assinaram pela urgência da anistia. Maioria pra quê? Quem manda aqui sou eu, e eu não vou deixar vocês passarem. A gente tem um Senado acovardado, né, de joelhos pro STF. Então a nossa única chance de que essa corte moralmente corrompida e que hoje coloca esse totalitarismo no Brasil seja desfeita é em 2026 elegermos pessoas de coragem no Senado. Fora isso, daqui é pra pior.